E quais são as maiores queixas, quais são os sintomas que mais os pacientes se queixam no consultório? A fibromialgia é uma síndrome, né? Então, para a gente ter o diagnóstico da síndrome, a gente tem que ter as características dela, né? Quais são os principais? A dor, sem dúvida nenhuma, né? Uma dor musculoesquelética difusa. Então, assim, pode doer do couro da cabeça ao solado do pé. O padrão da dor pode ser bem variado, então pode ser desde um dolorimento, choque, formigamento, dormência, cãibra, não tem um padrão único. E para a gente fazer o diagnóstico, essa dor tem que estar presente nos últimos 3 meses, então pelo menos por 3 meses de duração, porque pode ser algo pós-viral, né, algo mais pontual, então tem que ter uma duração significativa e também tem que ter pelo menos 7 pontos de dor. Então a gente vai examinando o paciente buscando esses pontos de dor associados. Mas é uma síndrome. Quando a gente fala síndrome, que são vários sintomas. O principal é a dor, mas tem que ter os outros sintomas. Então, quais são os outros sintomas? A alteração do sono, principalmente o sono não reparador, aquele sono que não descansa. Às vezes o paciente dorme 8, 10 horas numa noite, mas aquele sono que não está descansando, não está sendo reparador. A fadiga crônica, que é uma queixa constante também, aquela sensação de cansaço, de desânimo. Alterações cognitivas, memória, concentração, atenção e outras alterações somáticas, né? Alterações somáticas são o quê? São as somatizações. Então, dor de cabeça, tontura, palpitação, alteração intestinal. Mas essas alterações somáticas, elas devem ser sempre confirmadas. Porque não é porque o paciente tem fibromialgia que ele não vai ter outra coisa. Então, ele pode ter uma tontura decorrente de uma labirintite, ela pode ter uma diarreia em decorrência de intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, quando surge uma doença, um sintoma somático no paciente com fibromialgia, a gente precisa investigar. Mas muitas vezes a gente investiga, por exemplo, o intestino, faz todos os exames, colonoscopia, endoscopia, exames de sangue e vem tudo normal. Então, a síndrome do intestino irritável, que muitas vezes está associado no paciente com fibromialgia. Então, esses sintomas eles são muito variados, tem mais de 50 sintomas já descritos em pacientes com fibromialgia. E cada paciente ele vai ter a sua característica, mas principalmente dor, sono, fadiga e alteração cognitiva, isso tem que estar presente. Uma dúvida constante do paciente é a alteração do humor, né? Ansiedade ou depressão. Isso não é obrigatório. Estima-se que 50% dos pacientes vai ter transtorno do humor, mas 50% dos pacientes não vai ter. Então, não vai ter nenhuma associação com ansiedade nem depressão e o paciente tem um sintoma de dor crônica. Então, isso também pode acontecer. Então, vamos falar de um dos mitos mais constantes, né? Que as pessoas, eu vejo as pessoas falarem. O tipo de dor da fibromialgia. As pessoas perguntam assim para mim, Cris, como é essa dor? E aí, algumas já trazem a resposta. É nas articulações? É uma dor muscular? Inclusive, quando eu descobri, né, recebi o diagnóstico em 2016, eu tomei um relaxante muscular, que não resolveu nada. Então, você falou que a dor da fibromialgia é uma dor difusa. Essa dor difusa tem alguma coisa a ver com as articulações ou com a questão muscular? Exato. A gente considera a fibromialgia uma síndrome músculo-esquelética. O que é isso? Pode doer tanto as articulações quanto os músculos. Então, assim, quando a gente está tratando, por exemplo, de uma artrite reumatoide, ela é uma doença que ataca as articulações. Então, dói o punho, dói os dedinhos, as falanges dos dedinhos, o cotovelo, os ombros. Áreas específicas de dor. O paciente fibromialgia ele pode ter dor difusa. Então, dói os braços, dói as pernas, difusamente, dói as costas. Não são só em áreas específicas, né? Então, essa é a grande diferença. A fibromialgia ela pode estar com dor tanto na articulação quanto nos músculos. É uma dor difusa que a gente chama. Ok, ok.